Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo, prazer te encontrar aqui. Quando eu falo que fico feliz, tenho prazer em te encontrar, é verdade. Porque a gente grava isso aqui pensando em você. Eu sempre digo que eu fico triste quando eu vejo que o vídeo deu pouca visualização, porque eu tiro esse tempo pensando em você que nos acompanha. E quando você não passa por aqui, isso me entristece. E eu fico feliz quando você passa, quando você comenta, quando você mostra que esteve aqui. Muito obrigado. Deus te abençoe, Deus te guarde cada dia. Nós estamos estudando juntos a Bíblia, não é? Versículo por versículo aqui. Começamos 1 Coríntios. Estamos nos primeiros dias. E eu quero convidar você agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Hoje nós vamos pensar um pouquinho ainda nos 3 primeiros versículos de 1 Coríntios, capítulo 1. A palavra de Deus diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Estamos estudando então aqui 1 Coríntios. Nesses primeiros estudos, Paulo já falou que a igreja é formada por um povo separado. Paulo mencionou e reforçou a ideia de que a igreja tem um dono. E hoje ele vai falando um pouquinho sobre a igreja ser chamada para a santidade. Falar em santidade é um assunto importante, não é? Sempre volta à tona na Bíblia a questão da santidade, da santificação. Até porque a santificação tem 2 aspectos bem interessantes de observar. Primeiro, a santificação posicional. Todo crente é santificado em Cristo, uma posição que nós recebemos em Cristo Jesus. Paulo escreve: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Você sabe que toda pessoa que crê em Jesus, ela é santa. É isso mesmo. Eu costumo dizer que às vezes algumas pessoas, para debochar do cristão, dizem assim: é o santinho, né? E eu sempre brinco que eles, sem querer, eles acertam, não é? Porque somos santos mesmo. Toda pessoa que crê em Cristo Jesus, ela é santa. Essa santificação, ela é posicional. A teologia católica, ela diz que uma pessoa santa é aquela que depois de morta se torna canonizada. Então ela é considerada um santo. Isso dentro da teologia católica. Mas a teologia bíblica, o que a Bíblia nos ensina, não é bem assim. A canonização eclesiástica não tem poder para fazer uma pessoa ser santa. O que faz uma pessoa ser santo é ela estar em Cristo. É assim que a Bíblia nos diz. Essa santificação, ela é posicional. É um ato e não um processo. A santificação em Cristo, ela é posicional. Você está em Cristo, você foi separado para Deus para sempre. Então, salvo, você tem uma posição de santo. E é por isso que Paulo inicia as suas epístolas escrevendo às igrejas. Paulo diz aos santos que estão em determinado local. Fritz Heinecker, escritor, ele diz que os cristãos compartilham uma santidade comum porque eles têm um Senhor comum. Então todos nós temos essa santidade posicional porque todos nós fomos santificados no mesmo Senhor. A santificação processual, Paulo prossegue dizendo: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Parece um contraditório, não é? Pois se é santo, então por que ser chamado para ser santo? E é isso que é importante observar, que a primeira santificação é posicional e a segunda é processual.
É um processo. Quem está em Cristo é chamado para andar com Cristo. Quem está em Cristo precisa ser transformado contínua e progressivamente à imagem de Cristo. Essa santificação, então, ela é processual. Essa santificação é progressiva e ela só termina na glorificação. Isso é algo precioso de nós pensarmos. Somos santos, nós precisamos viver em santificação. A gente vive em dias em que as pessoas muitas vezes se esquecem desse fato. Vivemos dias em que muitas vezes as pessoas se esquecem que precisam viver como santos. Nós só alcançamos a posição de santificado em Cristo, mas precisamos viver buscando a santificação, porque sem essa ninguém verá o Senhor. Como é que você tem vivido? Como é que tem sido a sua vida? Você tem procurado andar em santidade? Recusando o pecado, recusando as falácias deste mundo e obedecendo a Deus é um processo, sendo transformado dia após dia, até aquele momento em que vamos encontrar-nos com o Senhor. Quantas pessoas têm 5, 10, 15 anos de crente e continua com as mesmas práticas, lutando com os mesmos pecados, com as mesmas coisas, porque nunca cresceu, nunca desenvolveu, nunca buscou o processo de santificação. Que Deus desperte você a entender isso, entender esse processo. Somos santos, mas precisamos viver em santificação. É um processo e nós só vamos terminar quando formos glorificados, quando deixarmos este mundo para estar com o Senhor nos céus para todo sempre. Pensa nisso, que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar em mais um estudo e até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.